Primeiramente, fora Temer. Declaramos que a Rádio Federal FM está ocupada. Desligaram a luz. A minha sala chama preguiça. Conseguimos improvisar uma antena. Nós não nos esquecemos e estamos observando. A rádio da universidade também parou. Rádio Clandestino da Revolução. Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. ZYB 579, Federal FM. Tá ocupada! Tá ocupada! Muito boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Federal FM 107.9. Agora são 13 horas e 11 minutos. Mais uma segunda-feira, tempo bem ensolarado. E hoje estamos ao vivo no estúdio da rádio, iniciando mais um programa Filhos da Terra, o seu programa agroecológico. Meu nome é Bruno, eu curso agronomia e faço parte do grupo de agroecologia. Boa tarde a todos os ouvintes, meu nome é Fabrício Sanches, eu também sou membro do grupo de agroecologia da UFPEL e eu estudo biologia e licenciatura também nessa mesma universidade. Estamos aí no programa Filhos da Terra. Boa tarde a todos e todas, eu sou o Lorenzo, curso biologia, faço parte do grupo de agroecologia também. Boa tarde, me chamo William, também faço parte do GAI, grupo de agroecologia UFPEL, estudante de biologia. Hoje então, com o tema meio ambiente e agroecologia, estaremos aqui debatendo, também trazendo informações a respeito da greve dos caminhoneiros e linkando essas duas temáticas. Dentro do tema do meio ambiente e agroecologia, a gente pode afirmar que o nosso modelo atual de vida ele é insustentável. O nosso consumo, os nossos meios de transporte e toda essa questão da superpopulação, hoje em dia a gente sabe que causam grandes impactos ambientais. A nossa demanda de consumo por alimentos, a questão das roupas, a questão até da gasolina e o consumo de água, são fatores que a gente vai estar discutindo ao decorrer do programa hoje. E são fatos que a gente pode... a gente vai mostrar que são bastante insustentáveis. A nossa produção de alimento, hoje em dia, ela está baseada em monoculturas e no agronegócio, que são dois fatores que trazem uma grande insustentabilidade dentro do meio ambiente, trazendo grandes impactos para o nosso bem-estar. Hoje em dia, a população mundial está em 7,6 bilhões de pessoas. A China e a Índia sozinhas, elas têm 37% do total de pessoas hoje no mundo. Um conceito legal de a gente lembrar também nessa questão da sustentabilidade é o que se trata, né? Que seria a capacidade de manter um ambiente natural viável à manutenção das condições de vida das pessoas e de outras espécies também, garantindo a qualidade de vida para o homem, tendo em conta também a habitabilidade, né, dos locais onde eles se encontram e até a beleza do meio ambiente para lazer e sua função como fonte de energia para manter a vida da população humana. Tem uma constatação que eu estava estudando pensando na temática abordada hoje no nosso programa, que é agroecologia e meio ambiente, que é o seguinte: a gente aqui no programa Filhos da Terra já vem comentando sobre várias características da agricultura mundial após a Revolução Verde, que foi uma modernização conservadora da agricultura a nível mundial. E uma constatação que o autor, um dos pioneiros da agroecologia, acho que se chama Stephen Gliessman, que escreveu o livro Agroecologia,
na década de 90, é que em escala global a agricultura tem sido muito bem sucedida, satisfazendo uma demanda crescente de alimentos durante a última metade do século XX, né? O rendimento dos grãos básicos, como trigo, arroz, aumentou enormemente e os preços dos alimentos caíram, na verdade. Então a taxa de produção de alimentos excedeu em geral a taxa de crescimento populacional, como muitas pessoas falam. O problema que o Glissman apontou lá já na início da década de 90 é que, a despeito dos sucessos da agricultura convencional, o nosso sistema de produção global de alimentos está na verdade, minando a própria fundação sobre o qual foi construído. Então, as técnicas, as inovações, as práticas e políticas que permitiram os aumentos na produtividade também retiram excessivamente e degradam os recursos naturais dos quais a agricultura depende, né? Então, a agricultura, embora a agricultura convencional a trate como um processo industrial, na verdade ela não é um processo industrial. Ela depende do solo, das reservas de água e da diversidade genética natural. Então, à medida que a agricultura convencional avançou nessa modernização, criou uma dependência pelos combustíveis fósseis não renováveis, né? Na síntese dos insumos químicos, nos adubos e nos agrotóxicos, que a gente já foi ponto da nossa pauta aqui dos últimos programas. Então, para além disso, ela retira cada vez mais a responsabilidade de cultivar os alimentos das mãos de produtores e assalariados agrícolas, né, que estão na melhor posição para serem os guardiões da terra agricultável, certo? Então, ao invés de serem essas pessoas, homens e mulheres, né, que nasceram e vivem nas zonas rurais, na verdade passado essa missão para as grandes indústrias agroindustriais, certo? Então, a longo prazo, como o William nos falou, isso vai deteriorando as condições que tornam a própria agricultura possível. E se falando em saúde humana também, há diversas pesquisas que indicam que em regiões agrícolas com forte uso de agrotóxicos possuem mais casos de suicídio e um aumento drástico nos casos de câncer. Isso dito por universidades federais do Brasil em pesquisa de 2012, amplamente divulgado e testado e corroborado por diversas instituições internacionais de saúde. Então a gente tem uma guerra, uma disputa, na verdade, aí entre o modo de produção convencional, industrial, e o modo de produção primeiramente familiar, né, que acontece em propriedades em pequenos minifundos, como chama-se, e ela muitas vezes não é pautada por esse processo da industrialização, né, mas sim do uso de diversidade de cultivos, né, entre outras características que a gente vai comentar aqui no decorrer do tempo. O quão insustentável é a nossa agricultura, né? E o quão dependente nós somos desses combustíveis fósseis e de todas essas questões que envolvem o agronegócio e a agricultura dos latifúndios, né? A gente pode perceber que no momento que a gente está vivendo, da greve dos caminhoneiros, existe uma grande preocupação da população de como vai alcançar, então, por falta dos transportes, os alimentos, a gasolina, por exemplo, né? E não é a falta de alimentos que está acontecendo, não é a falta de combustível que está existindo. Na verdade, é uma falta do transporte e uma falta de como vai chegar esses produtos até nós consumidores, né? E existe então uma grande crítica também em relação às cadeias de distribuição e da logística da distribuição desses produtos, né? Existem cadeias longas de comercialização e existem cadeias curtas de comercialização. E até no programa de hoje vamos ter a participação da Isadora, que contribuiu com uma fala que vai também estar sanando essa questão para a gente. Mas
dentro do modelo atual, nós somos altamente dependentes da gasolina, dos transportes, que pouquíssimas coisas, pouquíssimos produtos, na verdade, são adquiridos de produtores de Pelotas, de produtores da nossa região sul. Né? Na verdade, grande parte de tudo que a gente consome não é produzido, senão na nossa região, aqui no nosso estado, nem no Brasil é produzido. Né? E tudo isso gera um grande impacto no ambiente. Mas por que gera esse grande impacto no ambiente? É bom a gente lembrar que tem uma grande questão histórica envolvida, né, com a dependência do país num modelo rodoviário para o transporte de cargas. Teve uma falta de investimento, né, em visão estratégica ao longo das décadas, que levou o país a hoje depender 65% das cargas transportadas pelos caminhões. Isso tudo envolve grandes fatores, né, como o frete para os trabalhadores caminhoneiros autônomos, insuficiente regulamentação também da atividade e pelo insuficiente rigor também no controle do peso dos eixos dos caminhões que circulam, né, nas rodovias do país. E esse é um diagnóstico feito no livro Infraestrutura, Transportes e Mobilidade Territorial, organizado pelo José Augusto Valente e lançado pela Fundação Perseu Abramo em 2013. Segundo esses dados de 2015, a dependência do país ao transporte de cargas por caminhões é consequência desse longo processo, né? Onde, desde o período da colonização do país, onde eram extraídas as riquezas naturais e levadas, né, até o litoral para atravessar o oceano em direção à Europa. Isso fez, né, ainda mais na época da ditadura, que teve bastante fomentação para esse setor, para que fossem escoadas as riquezas nacionais em sentido oeste e leste. Só então no governo Sarney que foi criada a ferrovia Norte-Sul, que foi paralisada nos anos 90 nos governos do PT. Então esse é um problema que é longo, né, na história do país e que hoje a gente tem as consequências. Bom, o William concluiu? Sim. Então, a gente está falando aqui, o William nos falou de escolhas, né? Guris, a gente tem modelos de desenvolvimento que os países adotam, muitas vezes eles não... na verdade, na nossa história, majoritariamente eles não acompanham os modelos pautados no povo, né? Na soberania popular, na soberania nacional. Mas sim estão alinhados com os interesses internacionais do mercado, na verdade, né? E aí, então, vai desde do modelo de transporte, que é de distribuição dos alimentos, até os modelos de produção e da própria comercialização, né? Estando pautado praticamente só nos comércios, nas cadeias longas, como o Bruno recém nos comentou. Eu quero retroceder um pouco no nosso debate para os ouvintes do Filhos da Terra entenderem que a gente está conversando sobre agroecologia e meio ambiente, e só para sanar dúvidas sobre a característica mesmo da agricultura, né? Por que nós estamos conversando sobre vários temas transversais da agricultura que estão dialogando com a greve dos caminhoneiros, e como a gente tem que ter, ao avaliar, ao fazer nossas críticas, uma visão sistêmica dos processos, né? Os processos civilizatórios. Então, a agricultura convencional, ela está pautada na maximização da produção e no lucro. Esses dois são os temas fundamentais para a gente entender como funciona a produção de alimentos a nível mundial, e no nosso país não é diferente. Para alcançar essa maximização da produção e do lucro, são praticadas existe um rol de práticas que não pensam nas consequências não intencionais, mas também intencionais, porque já sabemos das suas mazelas, e que a gente busca reverter, a gente busca
não fazê-las e colocar práticas alternativas nos sistemas ecológicos de produção. As 6 práticas básicas, então, para a gente compreender, né, para o ouvinte se ligar como que é, são o uso intensivo do solo, então o uso cada vez até exaurir o solo sem pensar que o solo é um sistema vivo. A monocultura, então produzir uma coisa só para facilitar os processos de manejo, entre aspas, facilitar os processos de manejo, né? Então a irrigação, então o uso intensivo da água também, a aplicação de fertilizantes inorgânicos, o controle químico de pragas e a manipulação genética de plantas cultivadas. São as 6, então, práticas elencadas no rol da agricultura convencional, e é importante dizer que uma puxa a outra, né? Então, o monocultivo é o monocultivo porque no monocultivo são utilizados os agrotóxicos formulados à base de uma estrutura química que vai combater determinadas coisas nas plantas ou vai combater insetos, fungos, bactérias, vírus que vão acometer determinado tipo de planta. Então, o monocultivo está completamente associado ao uso de agrotóxicos, que por sua vez está completamente associado à grande escala de monocultivos. A aplicação de fertilizantes inorgânicos também. E aí que vai entrar isso que o Bruno estava nos comentando, da completa insustentabilidade desse modelo. Né? Exatamente, porque ele depende exclusivamente do petróleo, né? Ele depende dos combustíveis fósseis para que todo esse rol de práticas seja implantado. Porque na verdade o que são esses adubos químicos, né? Eles são extraídos de algumas rochas que vão trazer esses benefícios para esses cultivos, né? Mas as rochas, elas têm um determinado período e uma determinada quantidade, né? Além disso, também a questão da mecanização, que o Fabrício falou que, entre aspas, vão facilitar, né, o cultivo, porque, na verdade, a mecanização dentro do monocultivo, ela é trazida porque o processo de manejo vai ser mais prático, porque tu vai ter que ter uma colheitadeira só para um determinado cultivo, tu vai ter que ter uma semeadora para um determinado cultivo, né? Tu vai ter que aplicar para um determinado cultivo diferentes tipos de dosagens de agrotóxicos, de insumos, né? E ao passo que o Brasil investe grandemente no agronegócio e na produção de commodities, a gente pode ver aqui em uma tabela, através dos dados do censo do IBGE de 2010, que a mão de obra ocupada pelo agronegócio é de 26% dos trabalhadores rurais. Em comparação, a agricultura camponesa emprega 74% dessas pessoas. A produção de alimento na agricultura camponesa é de 70% de tudo que o Brasil produz, e do agronegócio é 30%. A ocupação de terras, em comparação com a produção de alimentos, enquanto que a produção de alimentos do agronegócio é de 30%, eles ocupam 76% das terras. E a agricultura camponesa produz 70% dos alimentos e ocupa 24% das terras. O investimento que o governo dá para a agricultura camponesa é de 14% do total. E para o agronegócio, esse crédito é de 86%. Isto é, nós estamos financiando grandemente a produção de alimentos que pouco vão ser utilizados aqui, né? Ou que pouco vão ser utilizados por nós diretamente, né? A agricultura familiar, ela produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 45% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 50% das carnes de aves, 59% de suínos e 30% dos bovinos. São comparações que a gente pode fazer, né, em relação à agricultura convencional, que seria o agronegócio, e a agricultura camponesa.
Mas por que falar da agricultura convencional e agricultura camponesa dentro do eixo do meio ambiente e agroecologia? Porque o agronegócio, esse nome já diz, ele está pautado, como o Fabrício comentou, no lucro e o que mais? E na maximização da produção. Na maximização da produção. É importante, Bruno, falar, desculpa te cortar nesse ponto, porque a maximização da produção não vem acompanhada da maximização da distribuição dos alimentos, né? Então, outro dado que a gente coletou hoje na preparação do programa é da FAO 2010, que 1 a cada 5 pessoas, ou 2 a cada 5 pessoas, dependendo da época, nas últimas 2 décadas antes de 2010, estão em situação de fome no planeta. Isso quer dizer bilhões de pessoas, dos 7 bilhões, 1 bilhão pelo menos de pessoas em estado de fome, enquanto a produção de alimentos excede muito a quantidade de alimentos produzidos excede muito a necessidade da população mundial. Então, embora tenha a maximização, né, as condições materiais que a sociedade desenvolveu para produzir alimentos, elas aumentaram muito, mas a distribuição ainda é desigual. E a distribuição é desigual porque a renda é desigual, a gente tem que falar, né? Com certeza. E isso ainda envolve a questão do agronegócio não querer produzir alimentos para sanar a fome, mas sim grandes empresários estão estão investindo na produção de alimentos dentro do agronegócio, né? Mas tudo baseado na maximização da produção e do lucro, e não para sanar a fome necessariamente, né? Mas sim para lucrar, enquanto que a agricultura camponesa, a agricultura familiar, ela está cada vez mais buscando uma sustentabilidade, né? Uma autossuficiência, buscando produzir as suas sementes para semear, né? Buscando produzir alimentos saudáveis, né? Então são 2 eixos completamente distantes e diferentes, né? E qual deles que vai estar trabalhando junto com o meio ambiente? Porque, na verdade, o agronegócio é aquele que vai chegar, como a gente já pode ter acesso a essas informações, vai chegar nas matas, vai desmatar para poder plantar e lucrar, né? E a agricultura familiar, ela sabe que ela precisa manter as condições do solo, ela sabe que ela precisa conservar o solo, né? Conservar as suas sementes, conservar a água, para que ela possa manter a sua produção, porque ela não vai estar ali em um pequeno pedaço de tempo para explorar aqueles recursos. Ela vai estar ali criando a sua família, né? Vão estar todos se desenvolvendo juntos ao longo de um grande período de tempo, né? Para entender todo esse processo também de lucros pelo agronegócio, é bom a gente salientar o que é produzido pelo agronegócio, né, que são as chamadas commodities, que são os recursos, né, que se encontram em estado bruto e que saem do país sem um beneficiamento aqui por empresas brasileiras. Aí a gente consegue linkar isso também com essa crise que está acontecendo do petróleo agora, né? Por que a gente está tendo essa falta de abastecimento? A última mudança nos preços que tiveram do petróleo, por exemplo, colocaram, né, esse produto aqui do Brasil a preço de commodity, né? O que é isso? Quer dizer que ele vai sair daqui não refinado. Um dado que a gente tem é que no último ano, mais de 70% da capacidade de refino do país foi diminuída, né? A gente teve esse déficit e isso acabou acarretando o não abastecimento e todo esse problema que a gente está enfrentando hoje. E isso ocorre também com o que é produzido no agronegócio, né? Que é a exportação de soja bruta, de milho bruto. Isso vai ser ou beneficiado no país por usinas que em sua maior parte são de multinacionais no país, ou vai ser exportado para ser beneficiado em outro local.
Bom, agora então, como o Bruno tinha nos relatado, nos falado, a gente fez uma entrevista com a nossa colega, membro do GAI, a Isadora Skosteg. A Isadora é agrônoma, ela se formou aqui na Faculdade de Agronomia da UFPEL e agora ela está fazendo mestrado na Universidade de Santa Catarina, na UFSC, e ela pesquisa questões relacionadas à comercialização da agricultura familiar. Então a gente decidiu entrevistar a Isadora porque o tema está latente, né? A gente está vivendo o 7º dia da greve dos caminhoneiros, uma greve histórica já, uma greve nacional que paralisou todas as rodovias do país, paralisou a distribuição de combustíveis, como o William estava falando, e logo ela para ou diminui muito a distribuição de alimentos também nas prateleiras dos mercados, e suscita o debate que a agroecologia levanta no dia a dia, está na nossa pauta, que é o da distribuição de alimentos. Então, o segundo passo após a produção é a distribuição de alimentos. E aí também a agroecologia incide porque é uma parte muito importante que está relacionada com a geração de renda das famílias agricultoras. Então agora a gente vai dar o play aqui na entrevista e continuem com a gente. Esse é o programa Filhos da Terra. Bom, a gente está acompanhando o 7º dia da greve dos caminhoneiros a nível nacional, está colocando em xeque o desgoverno do Michel Temer, né? Então a gente está vendo uma crise de abastecimento de bens, né, de alimentos entre eles, gerado pela crise de abastecimento dos combustíveis. E a gente, da agroecologia, tem esse debate sobre a distribuição de alimentos já como parte do nosso programa, da nossa pauta, né? Então é por isso que aqui eu tô, a gente contatou a nossa colega do GAI, a Isadora Skosteg, que é ex-aluna aqui da agronomia da Faculdade Elisa Maciel, da UFPEL, e agora ela está lá em Santa Catarina fazendo mestrado, estudando justamente mercados da agricultura familiar, né? Então, por isso que a gente convidou ela. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos, ouvintes aí do programa. Tudo bem, bem-vinda ao nosso programa. A gente, então, quer dialogar um pouco, Isa, sobre essa questão dos alimentos, né, da distribuição, que a greve dos caminhoneiros suscitou o debate, né, que esse é o nosso debate. O que tu tem a nos dizer, assim, qual é essa relação da crise de combustíveis com a crise alimentar que a gente está vivendo? Boa tarde. Então, boa tarde novamente aí, companheiros do GAI em Pelotas. Como já foi comentado pelo Fabrício, né, esse momento que a gente está vivendo é um momento extremamente importante para a gente fazer umas reflexões, questões políticas internas, né, e também civilizatórias, né, no momento de crise de abastecimento. Eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco do que a gente constrói, né, dentro da agroecologia e dessa construção de outros mercados, né, que agora a gente consegue visualizar a noção de dependência energética, né, desse modelo agroalimentar que a gente está colocado, né. E também essa crise de abastecimento de alimentos, que a gente tem visto notícias cada vez mais nesse 7º dia, né, das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Há uma falta e uma flutuação muito grande dos preços também dos alimentos, pela falta de abastecimento. Então, trago aqui para vocês uma reflexão da agroecologia, como nós, né, consumidoras e consumidores, a gente se coloca nesses espaços, né, de mercados e como em quais alternativas a gente pode ir, né, para não entregar a nossa base alimentar para esse sistema que a gente viu que também tem suas limitações. E em momentos de crise a gente consegue visualizar bem até que ponto é sustentável ou não mantermos unicamente esses circuitos longos, né, e esse sistema agroalimentar global nesse desenho que é colocado extremamente dependente, né, energeticamente dos combustíveis fósseis, não renováveis e altamente poluentes, né. Então, é importante trazer que a agroecologia, ela, para além, né, de querer uma mudança nos sistemas produtivos,
ela busca uma mudança no sistema agroalimentar no seu conjunto, né? Então, é um movimento social que mobiliza pessoas que se articulam nessa pauta de desenvolver novos circuitos de comercialização também, né? Alternativas, né, a esses mercados globais. Então, a agroecologia enfrenta os padrões hegemônicos desse sistema e as amarras, né, que nos prendem nesse sistema, através de estratégias alternativas. E essas alternativas a gente entende como aproximar, né, os agricultores e agricultoras que estão no campo produzindo os alimentos, dos consumidores e consumidoras que estão nos centros, né, urbanos, tão distantes, né, dessa realidade rural. Então, o Grupo de Agroecologia, eu agradeço mais uma vez essa participação aqui e considero bem importante esse debate, né, porque a gente fala muito em feiras, né, em outros canais de comercialização, como acessar esses alimentos, mas nesse contexto de crise, de abastecimento, a gente enxerga como a gente precisa debater mais, né, com a população e com a sociedade, de que essa aproximação, né, tanto geográfica quanto relacional com quem produz nosso alimento, soluciona vários problemas estruturais, né, desses circuitos longos. E esses circuitos longos que retratam inúmeras fragilidades, né, que a gente está observando agora, e principalmente nessa especialização, né, produtiva, essa concentração, essas grandes distâncias, né. Então, o que nos torna dependentes dessas grandes redes de supermercado também, que são os grandes players desses mercados dos alimentos, e quem paga, né, no fim, são os consumidores. Então, eu não sei se vocês aí estão conseguindo acompanhar a flutuação dos preços nos grandes supermercados pela falta de abastecimento. Fabrício, você tem alguma informação aí sobre isso? Sim, pois é, Isadora. A gente, agora de manhã cedo, eu estava olhando algumas imagens no Facebook que apareceram, e numa grande... no grande supermercado local aqui de Pelotas, tem algumas fotos de alguns itens básicos da alimentação, como a cebola, por exemplo, a R$ 8,00 o quilo, a vagem a R$ 11,50 o quilo, um molho de alface convencional a R$ 2,40, a beterraba a R$ 7,29 o quilo, então o tomate a R$ 7,00 o quilo também. E aí bom, a gente sabe que isso está sendo uma prática das grandes redes de supermercado em todas as cidades, em quase todas as redes, enfim, se aproveitando aí da falta, né, de alimentos e a grande procura para colocar os preços lá em cima, como é tradicional do sistema liberal, né, do neoliberalismo. E aí eu faço um paralelo, eu também trabalho numa feira, a Feira da Arpaçu, que a gente sempre comenta aqui no programa, e lá os agricultores tiveram orgulho de falar que eles não iam colocar o preço dos seus produtos acima, mesmo com a maior procura, porque eles tinham a convicção de que não é correto passar o preço dos produtos básicos de alimentação para o bolso do consumidor, né? Diferentemente, então, de quem... Então é isso. É esse paralelo, essa reflexão que está nos trazendo um exemplo concreto da nossa vida cotidiana, né? E aí eu trago um outro dado aqui, que isso acontece justamente, né, Isadora, como você falou, porque a questão dos alimentos, ela revela uma estrutura corporativa, né, e de apropriação do capital, que ao mesmo tempo que ela possibilita a produção em massa de alimentos, impossibilita a milhões o seu acesso. Um dado da FAO que eu busquei aqui agora de 2010 diz que nas últimas décadas, pelo menos 1 a cada 5 ou 6 pessoas vive em situação de carência ou ausência de alimentos, né? Isso a nível global, a gente está falando de bilhões de pessoas. Então, agora, nesse momento, é perfeito, né, para a gente contextualizar com exemplos concretos o que está acontecendo e o que a gente fala na agroecologia tem como uma pauta da nossa luta, certo? Certo, sim, totalmente, né, a gente consegue agora ter esses exemplos, né, diários de como o consumidor, no fim, a consumidora é quem paga a estrutura, né, que nos é colocada, dessas grandes distâncias, né, que o alimento percorre, e também desse sistema que é um sistema corporativo, é um sistema que nos amarra de certa forma, nos tira autonomia,
E não só os consumidores e as consumidoras, e principalmente quem produz, né, na ponta os alimentos, que são as agricultoras e os agricultores. Então é um momento bem, bem importante para a gente estar refletindo aí com todos os nossos ouvintes, de que a gente sempre fala, né, que para enfrentar esses padrões hegemônicos, né, globais do sistema agroalimentar e nessa crise aí de abastecimento a gente entende como funciona uma cadeia, né? Então, se algum elo da cadeia ela paralisa, todo o resto, né, todos os outros elos, eles também paralisam em consequência, né, de um. E à medida que essa cadeia é maior, existem mais pecinhas no meio dela, isso se sente, né, no bolso do consumidor, porque há uma certa fragilidade, né, não há uma confiança estabelecida nesse processo, né? Então o preço, os valores, eles aumentam e aí os consumidores e consumidoras eles têm que entrar, né, nesse caos, né, que está agora nesses últimos dias. Mas também o que eu trago assim de importante para a gente estar refletindo junto é que antigamente, né, a gente sabe que a maioria dos alimentos e dos produtos eles eram comercializados e trocados em mercados locais, né? Então, com a transformação intensa, né, das bases da agricultura e da revolução conservadora, né, Revolução Verde, acabou se intensificando, né, essas plantações, né, homogeneizando, né, as monoculturas, mas associado a isso, que é muito importante, que a gente geralmente não coloca, houve um avanço da industrialização e processamento desses alimentos, né? Então os alimentos duram mais também, né? E também houve um avanço, né, um avanço nos transportes, uma modernização dos transportes, estruturando novas formas, né, de comercialização e sem perdas. Então, os alimentos eles duram mais por serem processados, mas também eles podem, frescos das hortaliças, enfim, eles podem, sem perdas, irem a lugares mais distantes e avançar nas importações, nas exportações. Então, paralelamente a essa modernização conservadora e industrialização dos alimentos, esses meios de transporte começaram a avançar, né, os aviões, os navios, os caminhões refrigerados, principalmente, que é a nossa pauta, né, em paralelo com também o êxodo rural, o inchamento dessas cidades, cada vez mais consumidores nos centros urbanos, ocasionou e provocou essa transformação, né, que foi a transformação do consumo, né. Então, o consumo que era local na antiguidade, por muitos motivos, ele passou por um processo de transformação que ocasionou a transformação do consumo contemporâneo, que é o que a gente conhece hoje. Então, por isso que é importante refletir nesses momentos de efervescência e aparente caos sistêmico, né? Qual é o nosso papel localmente, né? Como consumidora, como consumidor cidadão, nessa construção de novas formas, né? Construção social de mercados mais justos, de alternativas que sejam próximas aos nossos valores, né? E também que não nos deixem tão frágeis a essas situações, né? Energeticamente menos dependentes e mais sustentáveis. Então, termino essa minha reflexão agradecendo novamente ao grupo do GAI, né, ao pessoal em Pelotas, e espero estar contribuindo em outros momentos. E é isso aí, pessoal. Boa tarde, então. Valeu. Muito obrigado, Isadora. Com certeza vai ser sempre bem-vinda para refletir com a gente aqui nos nossos temas relacionados à agroecologia e comercialização. A gente também te agradece muito em nome aqui do Filhos da Terra e seguimos aí na luta e na resistência. Bom trabalho para ti aí em Florianópolis, tá, Isadora? Obrigada, pessoal. Estamos de volta então, programa Filhos da Terra, o seu programa agroecológico, ao vivo. Agora são 13 horas e 50 minutos. Agradecemos então coletivamente a Isadora e sua grande contribuição e seguimos no debate. O Brasil, na verdade, o transporte rodoviário costuma ser de até 300 ou 400 quilômetros, né, esse transporte através de caminhões. Esse é um dado do Rede Brasil atual. E essa lógica ela não se aplica no Brasil. Na verdade, a exemplo do tomate, nós aqui no sul consumimos tomate o ano inteiro, mas se a gente for parar para refletir, na feira agroecológica, por exemplo,
é uma cultura que a gente tem acesso durante o verão, né? Início de janeiro, né? Até há um mês atrás ainda a gente tinha acesso a esse produto, né? Produzido aqui na nossa região sul. Mas a gente tem o costume de fazer molhos de tomate, comer tomate o ano inteiro, né? E como que isso é possível? É justamente através dessas cadeias longas de distribuição. E como a Isadora estava sanando e explicando, né, que esses transportes hoje em dia eles são feitos até mesmo com refrigeração, né, e com métodos de conservação desses alimentos cada vez mais tecnificados, né, para que a gente possa adquirir e utilizar desses produtos, né. Então, muitas vezes o tomate mesmo ele é colhido e nem maduro ele está, né? Ele vai amadurecendo conforme o tempo vai passando e conforme ele vai sendo transportado, né? Ou muitas vezes até com uma maturação forçada, né? E a gente acaba não refletindo sobre isso. Então, qual é o impacto ambiental de ingerir um tomate, por exemplo, em julho, aqui no Rio Grande do Sul? A gente não para refletir sobre isso, né? Mas com certeza isso gera um grande impacto, né? É bom lembrar que essa mudança, né, ou pelo menos a pausa, né, no desenvolvimento de outros tipos de métodos para distribuição dos alimentos e de cargas, se deu lá na ditadura militar, né, que foi quando o governo da época pausou a utilização de metade da malha ferroviária do país, onde tinha 60 mil quilômetros de malha, passou a ser utilizado apenas 30 mil. Esse é um dos grandes processos para entender tudo o que está acontecendo, né? Um é a industrialização, que o Fabrício tinha comentado há pouco, com a época de nacionalização também das indústrias com Getúlio Vargas, e também com um aumento do processo de mecanização no campo na década de 70, né? Também na época da ditadura militar, que foram as grandes alianças também com mercados automobilísticos, como a Ford, né? Já está, muitos documentos relatam esse vínculo forte, né, entre indústria automobilística, a própria indústria do petróleo, que também tem correlação, né, e os governos da época. Vale. Palavra não. É, isso aí. Vale ressaltar que a gente constantemente vem fazendo reflexões a respeito, depois dessa greve, né, fundamentalmente, a respeito de como poderia ser melhorado, né, essa distribuição de alimentos. Mas, na verdade, seria trocar e ficaria elas por elas, ou faria esse transporte, ao invés de caminhões, usar hidrovias, ferrovias. Mas, na verdade, o grande tópico, né, e a grande questão é encurtar essas cadeias, né? A gente conseguir adquirir produtos cada vez produzidos mais próximos de nós, né? Sim. E para isso, né, Bruno, eu acho que a gente tem que comentar que para esses fatos acontecerem, demanda-se que a gente tenha programas, projetos governamentais voltados para o desenvolvimento local, né? Então, essa greve que coloca em xeque, sim, o governo Temer, né? Porque a crise dos combustíveis é culpa, sim, do governo do Michel Temer, junto com toda a corja da casta política que está dominando o país hoje, em função da política da política da Petrobras, né? Então, uma das pautas dos caminhoneiros é
a saída do Pedro Parente da presidência da Petrobras, porque o Pedro Parente, junto com o Temer, estão colocando em prática a política mais neoliberal possível, né, que o país pode ter. Então a Petrobras passa a não ser mais uma companhia para gerir os combustíveis, o petróleo para o bem nacional, mas sim para o bem internacional do comércio financeiro. Ou seja, para o ouvinte entender, né, isso a Globo não fala, né? A cobertura midiática dos canais de televisão aberta estão concentrando os olhos só nos problemas que está gerando a greve de abastecimento, como se fosse uma greve sem motivo nenhum. Mas o motivo é esse. O motivo é que a política de combustíveis da Petrobras está alimentando o comércio internacional, comprando petróleo a preços do dólar, então estão ficando refém das oscilações do dólar e repassando o preço no bolso dos consumidores, no diesel, na gasolina e no álcool. No álcool não, no diesel e na gasolina, que são os derivados do petróleo, do querosene. Então, essa política ela está sendo denunciada por todos que acompanham esse setor e é sabido, então, que a gente tem que ter, na verdade, um controle social da Petrobras. A Petrobras tem que ser do povo e não do comércio internacional. Tá aí o nosso apoio à greve. Aí eu só queria fazer um parêntese aqui na questão da greve, que antes de acabar o programa, acho que vai dar tempo antes de a gente comentar sobre os pontos de comercialização, que ontem eu fui no ato que teve na Avenida Bento Gonçalves e uma manifestação, né? As pessoas estão indignadas, há uma indignação nacional quanto a esse tema dos caminhoneiros, mas também quanto a outros temas, né? Então as pessoas estão indo às ruas para colocar sua voz, para colocar o apoio aos caminhoneiros e também para denunciar a casta política. Essa foi a maior lição que ontem eu pude observar lá no Altar da Pátria. E aí teve um tensionamento entre alguns manifestantes e outros, porque alguns estão equivocadamente achando que uma intervenção militar é o negócio para o Brasil, é o que vai tirar o Brasil, libertar da casta política. Mas, na verdade, a gente tem que falar aqui no programa, usar esse meio da Ocupa Federal FM para dizer que não, ditadura nunca mais, né? A gente sim tem grandes problemas, porque os políticos da política dos partidos tradicionais do Brasil governam para as empresas, governam para as empreiteiras, para as indústrias de agrotóxicos, indústrias químicas, que elas que financiam essas campanhas. Mas a gente tem que, na verdade, assumir o poder pelo povo, né? Indo às ruas como os caminhoneiros estão fazendo e não pedindo que alguém do exército volte com o que a gente já teve, que o William falou, 64 em diante, uma ditadura militar que não permitia nem mesmo a organização, não permitia nem mesmo as greves que como a gente está assistindo agora. Então, é isso, acho que o William quer... Só mais um adendo para o pessoal entender um pouco desse mecanismo que está acontecendo, né? Um dado que a gente traz é que no último ano a importação de petróleo não bruto, né, como foi parada as refinarias do país, dobrou. De 40% do petróleo processado que era importado no país passou a 80%. Então esse é o jogo. Mas um pouco da política da Petrobras, né? Exato. Vender petróleo a preço de banana e comprar o petróleo refinado a preço do dólar, né? Altos preços. É isso aí, mais uma vez reforçando, né, a política de cadeias longas que a gente pode constatar, né? E reforçar também que isso é uma ideia do capitalismo em si, né? Cada vez alongar mais essas cadeias e trazer mais elos para essas cadeias, para justamente mais pessoas conseguirem lucrar com isso. E quem está pagando por tudo isso somos nós, consumidores finais, né? Então, para finalizar, então, estamos chegando ao fim do programa Filhos da Terra e queremos dizer que existem aqui na cidade pontos de comercialização de produtos agroecológicos e queremos então fomentar cada vez mais esse consumo, né, de consumidores locais, porque cada vez mais a gente está sentindo a necessidade de encurtar essas cadeias de distribuição de alimentos e de recursos e hoje em dia, hoje mesmo, podemos ver que isso é realmente muito importante com a greve dos caminhoneiros, né? Como a gente está se sentindo cada vez mais
inseguro em relação a tudo isso. Então, vamos lá. Terças-feiras, na Avenida Bento Gonçalves, em frente à Brigada Militar, das 7 às 13 horas, Feira da Arpa Sul. Às quintas-feiras, no Largo do Mercado Público, das 14 às 20 horas. Aos sábados, na Avenida Dom Joaquim, esquina República do Líbano, das 7 às 13 horas. Em Canguçu, Rua Maria da Conceição Monteiro, quintas-feiras, das 7 às 13 horas. Feira Virtual Associação Bem da Terra, você pode pesquisar, encomendar produtos e retirar no Colégio Santa Margarida, no centro de Pelotas. E alguns pontos fixos de comercialização, o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, na Rua Barão de Santa Tecla, 510. Dentro do mercado público também existe a Loja das Cooperativas. No Laranjal, Rua Mostardas, 521, de terça a sábado. Teia Ecológica e Restaurante Eco também são alguns pontos de comercialização desses produtos agroecológicos. Agradecemos então a todos os ouvintes e as ouvintes. Seu programa agroecológico, Filhos da Terra, vem chegando ao fim. Muito obrigado pela atenção. Importante espaço de debate. Viva a ocupação da UFPEL aqui. Todos os dias das 13 às 14 horas tem programa aqui. Acompanhem. Obrigado a todos e todos. Uma boa tarde a todos. Um abraço aos ouvintes, especialmente a Virgínia Ferreira, que está nos acompanhando aí. Valeu. Força agroecológica.